Pois não, Dulce, eu agradeço a presença de todos, da equipe extrafísica que acompanha as tertúlias aqui, que é presente concretamente, que a gente percebe nesse ambiente. Também agradecer a sua mediação, a presença dos tertulianos, teletertulianos, paratertulianos, e essa oportunidade imensa, que quem ainda não aproveitou não sabe o que está perdendo, de estar aqui. Já não é a primeira vez que eu comemoro o meu natalício no dia com o verbete, aniversário verbete, que eu até denominei assim, ou verbete aniversário, como preferirem. Eu considero isso uma forma da gente fazer uma prestação de contas à equipe extrafísica, principalmente amparadores pessoais, de que a gente está fazendo força. Então, eu vejo que esse depoimento que a gente dá aqui no dia marcante, o dia que a gente começou o trabalho aqui nessa nova existência, e eu considero uma prestação de contas que eu tenho procurado fazer da maneira mais, vamos dizer, honesta, sincera, dedicada que eu posso. Então, é uma oportunidade de benefícios inenarráveis. A gente não tem como transmitir, só o dia que a pessoa se senta aqui para trazer uma vivência pessoal e tem a oportunidade de compartilhar com vocês que vêm aqui presencialmente e com essa equipe extrafísica que tem nos apoiado, eu considero isso uma coisa extraordinária. E como sempre, Dulce, a motivação da minha escrita é a necessidade. Eu, quando procuro um assunto que eu não encontro todas as respostas que eu gostaria, ou ainda não tenho, até às vezes, a experiência necessária, no escrever, na escrita, na propositura do tema, a gente acaba encontrando respostas para si mesmo. Porque você faz o diálogo com os seus amparadores, com a equipe extrafísica especializada, você termina o verbete sabendo muito mais do que quando começou. Então, o verbete já é a sua aula, já é a sua lição. E o que você vai transmitir para quem estiver interessado no tema é fruto dessa cooperação, dessa coautoria. Então, eu escrevi porque isso está, vamos dizer, na crista da onda. É a bola da vez do meu aprendizado em relação ao sobrepairamento, à paradireitologia, à equanimidade, à imperturbabilidade tão sonhada perante as dificuldades e as diversidades do cotidiano. Então, eu vejo que é algo que é um tema que pode interessar muitas outras pessoas. Eu sei que estamos realmente todos no mesmo barco. Esse é o motivo. Muito bem. Agora vamos então, Marlon, na Estrangeirismologia, página 12, primeira linha. Ele pergunta: por que não se dá a devida importância da percepção da assistência ao bordo, na avidez de assistir a qualquer custo? Esse assistir a qualquer custo é a tal da culpa no cartório. Quem está arrastando muitas vidas só pensando em si, nas suas próprias dificuldades e achando que tem uma teoria da conspiração, acha que tudo está contra a pessoa, que o universo está conspirando contra, e isso justifica ainda mais os erros e as falhas, para essa pessoa, quando ela descobre que existe a autocura através da assistência, da interassistência, ela quer partir como se fosse para uma guerra. Custe o que custar, eu vou te assistir, eu quero te ajudar, sai da frente que eu vou passar, e ela se torna um trator, e ela não respeita os limites assistenciais. Às vezes, porque a pessoa a quem você quer favorecer, ela até poderia melhorar, mas ela não quer. Ou, às vezes, a pessoa que você quer favorecer, ela até quer, mas ela não pode. Ela não tem cognição, experiência para isso. Às vezes, ela nem pode, nem quer. E, às vezes, ela nem sabe o que quer. Então, eu vejo que há posições muito diferentes no assistido. Eu aqui procurei enfocar a postura da reincidência, daquela consim que tem toda a capacidade, tanto quanto você, ela tem cognição, ela tem amparo, ela tem a oportunidade, ela às vezes até está aqui conosco na Cognópolis, vivenciando essa experiência conjunta, e ela não aproveita, ela cai nas mesmas reincidência, na mesma relutância, recalcitrante a qualquer forma de abordagem. Então, eu enfoquei esse aspecto, que é o que costuma nos causar mais decepção e frustração. Porque você fala, puxa vida, as décadas se passam e essa pessoa está marcando passo. O que está acontecendo? Mas existe lá um percentual, às vezes, de orgulho muito forte ainda. Existe ainda uma postura de achar que, por estar na Cognópolis, ela foi salva, que é uma questão muito religiosa. Eu cheguei aqui, eu já sou voluntário, eu já trabalho, então eu já estou salvo. Eu já estou comprando a minha indulgência plenária.
É ainda uma visão muito religiosa. E aí, né, Malu, tem aqueles casos, são raros, mas ocorrem, que são os extremos da pessoa, que ela reluta tanto em aceitar, né, a assistência, em fazer as reciclagens, que ela acaba saindo, por exemplo, indo embora da Cognópolis. Ela né? perde Que toda não a reciclou. oportunidade, ela queima aquela oportunidade. Então, eu vejo também, o professor Valdo tem focado muito a questão da psicopatologia, ela ser relacionada diretamente à má intencionalidade, à anticosmoética. E eu relutava em entender esse conceito. E hoje eu entendo, porque a pessoa ela é anticosmoética quando ela é pessimista e ela nega participar de uma mudança íntima necessária. Ela está sendo anticosmoética quando ela se vitimiza. Ela é anticosmoética quando ela se culpa, quando ela se pune. Todas as vezes que ela faz vamos dizer, ela diminui, ela faz a questão da menos-valia em relação ao seu processo evolutivo, ela está sendo anticosmoética, ela está jogando o trabalho dos amparadores no buraco, um balde de água fria nos esforços de amigos, colegas, amparadores. Então, eu vejo esse assunto muito sério a ser discutido. Recentemente, o professor Valdo abordou a questão de que o ideal seria nós deixarmos a pessoa seguir o seu rumo, discordando dela, apoiando o erro que ela quer fazer, porque é o que ela quer, apoiando o erro no sentido de dizer, você vai quebrar a cara, mas se é isso que você quer, eu estarei aqui depois que você voltar. Ou então, se as coisas derem certo, bato palma para você. Se não derem, estou à sua disposição para te ajudar no que for necessário. Discordo de você e mantenho o direito de manter as minhas convicções. Não mudo as minhas convicções, discordo das suas e estou apto a ajudar. Então, essa é a postura paradireitológica que eu tenho buscado compreender em profundidade e buscado também vamos dizer, a compreensão para aplicar, que eu considero isso ponto crítico. Muitos pensam que a heterocrítica é você lavar a roupa suja da outra pessoa, sem ela ter pedido, sem respeitar limites. Outros pensam que tem que pôr o dedo na ferida, porque é daquela forma que vai. Então, a impactoterapia tem seu lugar, eu uso bastante, comigo principalmente, a auto-impactoterapia, mas eu acho também que há outras formas de nós fazermos essa abordagem, mantendo clara nossas posições, mas não deixando de registrar também o apoio àquela pessoa que está inserindo no erro. Ela vai precisar muito mais do nosso apoio quando a casa cair. E ali não tem ninguém para segurar. Não adianta falar, eu não falei, eu não disse. Isso não ajuda, isso é assediado. É que, no fundo, né, Malu, o fracasso é coletivo. Né? Claro, quando há um erro demais de lá Nesse também, sentido. alguma coisa falhou aqui. Faltou talvez a abordagem ideal? A gente não sabe, né, Dulce? Faltou a postura ideal? Onde foi que faltou essa abordagem? Então, é bom porque a gente está sempre aprendendo outras formas de atuar. Está tão elegante, emagreceu. Não é verdade? Nossa! Obrigado. Eu estou fazendo força. A minha pergunta tem a ver com essa questão de workaholic. Todo mundo sabe que você... Workaholic. Está aqui. No é a próxima pergunta. Sei muito bem. Desculpa, muito bom, não, está ótimo. Você está antenado aqui com a... Desculpa, mas a professora Malu, a gente sabe que ela trabalha muito, às vezes mais do que deveria, né? A gente tenta... Hoje em dia, mais completamente regenerado. Pronto, e a gente está aprendendo com ela nisso, porque eu também venho lutando contra esse mal, né? Então, vamos lá. A minha pergunta é muito simples aqui. O que está sendo o assistente, você está querendo dizer aqui que o assistente não deve ser o workaholic, ficar trabalhando igual o maluco para poder ajudar, ou você está dizendo aqui esse workaholism ligado ao assistido? Todos é que eu não dois. entendi bem, os dois. Todos os dois, porque veja bem, o assistente ele é assistido o tempo todo, por isso que chama interassistência. No ato de assistir, ele é assistido. Então, se ele é workaholic, ele não dá brecha para ser ajudado. Se o assistido é workaholic, ele está sempre tão ocupado, coitado, afobado, ele está vamos dizer, tão acelerado que a assistência passa por ele nem viu que aquilo foi assistência.
Ele nem percebeu. Então, o workaholic, ele vive numa obnubilação autoinduzida. Essa obnubilação autoinduzida não permite acesso. Ele só fica... Então, ele nem precisa de assédio, porque ele já tem o autoassédio. É patrocinado por ele mesmo. Ele patrocina o autoassédio dele, ele mesmo doa a energia e o ectoplasma para correr feito um peão maluco, uma formiga atômica, sem respeitar limites nem do soma. Então, ele é anticosmoético porque ele não respeita os limites somáticos, holossomáticos. E ele é anticosmoético porque ele está, vamos dizer, refratário a qualquer tipo de abordagem. Ele está em culpa com ele mesmo, ele está em dívida consigo mesmo. Então, ele quer correr sem parar, como se o planeta dependesse disso. Então, é um tipo de assédio, é uma autoindução, o workaholismo. E um sentimento de culpa. A pessoa que é workaholic, ela tem um sentimento de fracasso, de algo que ela não fez ou deixou de cumprir, que às vezes está lá nos milênios passados. E ela está correndo sem parar desde então. E não percebeu que o planeta tem um ritmo de 24 horas. Ela também tem que respeitar. Ela não respeita nem a rotação da Terra. O que ela vai respeitar? Entende? É isso, ficou claro? Os dois estão errados. Agora, na coloquiologia, Malo, página 12, terceira linha. Ele pergunta como saber com exatidão o momento certo de jogar a toalha no jogo interassistencial. Existe essa exatidão ou tentativa e erro? Eu acho que os dois ajudam. Você vai percebendo assim. Essa informação deixou de ser útil. Eu uso uma metáfora que me ajuda muito. Você joga moeda. Você não ouve o barulho dela cair no fundo do poço? Cai fora. Você não está agradando. Tem que dar feedback. Você deu uma informação, você não é que você vai criar uma expectativa. É natural que o outro tenha um feedback quanto àquela informação. É natural que na convivência haja um retorno em relação ao que está sendo discutido ou posto em pauta. Você falou 50 vezes e posicionou, esperou a hora certa, deu todas as oportunidades. Você não é mais útil para aquela pessoa. Cai fora, senão você começa a se acumpliciar com as falhas, os erros dela, a reincidência dela. Então, a moeda não fez barulho no fundo do poço, o poço não tem fundo. Você está disposto a continuar investindo num poço sem fundo? Espere as quebradas da evolução. A recalcitrância do outro já te libera da interprisão. Você já está liberado. Cai fora, vai cuidar de sua vida. Às vezes é outro que tem que ajudar aquela pessoa. Muita prepotência, muita pretensão, pensar que a gente é que é a pessoa indicada para fazer aquela assistência. Às vezes a gente sair fora, dá oportunidade a outros. Agora, na fatologia, página 13, sexta linha. Você poderia ampliar sobre a paciência do assistente transformada em autocompreensão pelas limitações do assistido? Há relação desse fato com expectativa e frustração? Sem dúvida nenhuma. Todo parapedagogo, todo agente tarístico, ele tem expectativa. Sabe como que funciona a expectativa dele? Ele joga para a pessoa vamos dizer, ele acena com o potencial que a pessoa tem, o quanto ela poderia ser mais feliz do que ela é. Ele joga, ele acena com essa possibilidade. A pessoa, então, olhando para aquilo, ela consegue sair daquela condição e se dirige para cumprir o potencial que tem. Isso é um tipo de expectativa. Você olha, quem faz o agente da TARES, o parapedagogo, ele vive essa experiência todo dia na sala de aula. Ele joga uma semente, tempos depois ele encontra aquela pessoa, olha, eu já sou professor do curso SCP-1. Você fala, puxa, que legal, que trajetória bacana. Então, havia, sim, potencial e expectativa. Uma expectativa cosmoética ajuda o outro a percorrer o caminho, a fazer a trajetória. O que não ajuda é você ter uma expectativa e uma cobrança constante dessa expectativa em cima da outra pessoa. E sim, estou tendo e tenho muito trabalho em transformar a minha paciência em compreensão. Por quê? Porque a paciência é um tipo de tolerância. Tanto que tem o ditado, paciência tem limite, compreensão não. Eu percebi que a compreensão não tem limite. Ela se expande cada vez mais. E é ela que eu quero, porque ela não me estressa. Quando eu compreendo, a pessoa pode perguntar para você, como você aguenta fulano, que é assim, que é assado? Mas eu compreendo, ele tem dificuldades com isso, com aquilo outro, e dou uma série de opções para a pessoa pensar, é por isso que ele é assim.
Uhum, eu não sabia. A paciência não. Espera de quem não pode e fica danado da vida quando não alcança? Ora, bolas. Não tem sentido. Então, esse ditado que a paciência tem limites, mostra que ela é uma mera repressão, ela é uma tolerância e ela também é uma justificativa para um dia falar, paciência tem limite, hoje eu vou quebrar a casa. Que isso? Então não adiantou nada, não entendeu nada. Então o esforço de compreender a pessoa para não precisar de usar a paciência, porque paciência ainda é um tipo de repressão. Eu entendo dessa forma. Comigo funciona assim. Tem que ver se as pessoas concordam, acham que existe outra possibilidade. Eu prefiro desenvolver a compreensão. Estou fazendo uma força tremenda para fazer isso, nos casos mais escabrosos, mais complicados, mais difíceis, onde muitas vezes a gente é o prejudicado maior. Ou seja, você quis ainda assistir, ainda levou uma pela culatra. Paciência, faz parte. Lá na numerologia você colocou na página 14 a questão da ação fraternal de compreender. Né? Eu tenho ficado bem encasquetada com essa questão da compreensão, porque o que eu compreendo passou pela minha racionalidade. Já está assimilado, eu não tenho que me preocupar mais. Todas as vezes que ocorrer alguma coisa, eu falo, está na faixa acontecer isso. Está na faixa daquela pessoa que ocorra isso, um abalo sísmico. Eu conheço como é que funciona lá na escala Richter, eu sei como é que ela vai funcionar. Então, eu não tenho surpresa nenhuma, eu faço todas as previsões para que aquilo, quando acontece, é natural, faz parte do contexto da pessoa. O que não é natural é eu pensar que a pessoa ficou curada a partir da minha assistência e que ela agora é um modelo. E ela, então, não tem o direito mais de errar, porque eu tirei esse direito dela. Eu acabei de tirar. Quando eu vou conferir a ela uma cura que ela ainda não conseguiu fazer e não estabeleceu, e nem eu estabeleci. Os assediadores cobram muito da gente essa cura perfeita. Mas você ainda está fazendo isso. Sim, estou. Estou fazendo alguma coisa. E você? Está fazendo o quê, além de andar atrás de mim para cobrar? Então, são condições que a gente precisa discutir com a maior clareza para poder enfrentar esse volume de incompreensões, adversidades e dificuldades, percalços, que fazem parte da vida a cada minuto. Sim. Essa palavra, nesse conceito da compreensão, infelizmente, na fala popular, ele é poluído pela noção da religiosidade, que acha que compreender é você aceitar o que está errado, passar por cima. Peneira. Agora, se a pessoa estudar um pouquinho mesmo, só na etimologia, você vai ver que não é, porque, como você colocou, exige a racionalidade. Para você compreender, você tem que conhecer todas as variáveis envolvidas na questão. Aí você fala, eu não sabia disso, né? E você sabe a hora que você dá o passinho para trás, compreende aquela limitação daquela assistência, mas não cinde necessariamente a oportunidade. Num momento, você está atento, vai surgir uma oportunidade de você fazer uma TARES mais eficiente. Né? Sim. Muito interessante estudar essa palavra, esse conceito. Eu tenho muita implicância, vamos dizer assim, eu sou muito inquieta com essa palavra, porque ela é o exercício próprio da mental somática. Você tem que adquirir erudição sobre patologia, psicopatologia. Se você não for erudito, não basta ser psiquiatra, um bom estudioso, você tem que ser um erudito, um polímata da patologia, porque a criatividade da patologia é muito grande, há casos interessantíssimos. Eu sou assim, muito interessada pelo estudo da psicopatologia, sempre fui. E não está aí a real dificuldade da TARES? Porque a gente já escutou falar várias vezes, né? A TACOM é muito mais fácil, a TARES é difícil, né? Porque não basta você ter vontade de assistir. Vai muito além disso. Cognição, erudição. E aí, né, Marina, eu não sei, a Mala aí pode, claro, dar sua opinião, mas eu penso que esse desafio da intercompreensão é complexo, porque ele envolve a gente realmente tentar, pelo menos, colocar em prática o paradigma consciencial na sua plenitude, porque entra o parapsiquismo,
entra a questão da cosmovisão. Enfim, são atributos muito de ponta, né? De ponta, que se a gente não tiver com eles atilados ali, a intercompreensão vai ficar Não vai ficar rasteira, comprometida, pequena, né? Concordo. Eu vejo, Dulce, que os amparadores veem com muita simpatia, pelo menos é o que eu observo comigo, a predisposição incansável de entender. Eu só quero entender por que aquela pessoa age daquele jeito. Eu só quero entender porque ela teve essa reação e não a outra. Eu só quero entender porque ela tentou passar a perna naquele outro, coisa que todo mundo está vendo. Então, você compreender esse mecanismo pensamental, pensênico, ajuda muito. Agora, você tem que ser especialista deve nisso. ser bacana um evoluciólogo, quando ele show faz de aquele bola. mapeamento do Show grupo de evolutivo. bola. Isso aqui, esse aqui, ele já deve ter esse mapeamento das principais e Muito corriqueiras bom, muito reações, né? Agora você vê, uma Deve ser pessoa muito que tem uma interessante. pensenidade construída patologicamente, ela é perigosa para si, perigosa para o grupo. Então a assistência nunca pode descurar da prudência, até o ponto que eu posso ir, da sensatez, ao limite do assistido aqui. Porque no hospital psiquiátrico, aquele enfermo super inteligente, a moda dele lúcido, tem uma faca dentro do uniforme. Eu tenho que levar isso em conta. Por quê? Porque pela cosmoética eu sou obrigada a preservar a minha integridade. Então, é muito lícito preservar a integridade de quem assiste. Eu costumo usar bem essa frase, que ela é para mim também. Quem defende o direito de todos tem o direito de se defender. E se não souber fazer isso, não vai entender e vai franquear o limite do assistido e vai se dar mal, porque não tinha nada aqui ser imprudente. A imprudência não é assistência. Tudo bom? Malo? Sim. Eu tenho uma dúvida, porque tem um erro que eu sempre faço. Porque a pessoa, ela recebe o feedback quando ela está preparada, certo? Então, quando você acha que você está dando feedback e a pessoa recebe isso, né, uma devolutiva, e a pessoa recebe isso de forma antagônica, talvez signifique, então, que eu não compreendi o contexto da pessoa, né? O que você acha? O detalhe que ela não te pediu o feedback. Pois é, também tem isso, né? Vem um pouquinho antes. Se a pessoa não está nem interessada em nada, e a gente faz aquela preleção toda de algo que a pessoa não pediu, ela tem que considerar que talvez ela não tenha a informação anterior para acessar o que você está dando agora. Tudo tem link. Ninguém passa do ensino fundamental para o pós-doutorado. Então, saber avaliar, afiançar o nível do assistente, do assistido, para ver se a informação que você tem é cabível para aquela pessoa, para a gente não ter que ouvir. Você não vê que eu não tenho a sua capacidade? Você não vê que eu não tenho o seu entendimento? Você não vê que eu não tenho a sua experiência? Como é que eu vou assimilar uma coisa que eu não tenho nem a vivência lá atrás? Às vezes, teoricamente, dá para entender alguma coisa, mesmo que eu não tenha vivência. Mas há outras que estão a anos-luz do universo daquela pessoa. Você está passando para ela uma informação de alta sofisticação que ela não tem as sinapses necessárias para assimilar. Além do mais, dar um feedback que não foi solicitado, tem que ver em que momento, em que contexto. A pessoa está na sua sala de aula? Na sua sala de aula, por que aqui a gente tem essa liberdade de expressão? Porque as pessoas que estão ouvindo a tertúlia, elas escolheram ver a tertúlia. As pessoas que aqui estão, eu suponho que todas vieram de livre e espontânea vontade, não estou vendo ninguém amarrado. Então, veja, os teletertulianos vêm se quiserem, pode desligar o computador também em casa se não gostar. Eu posso, então, trazer as informações que eu tenho, eu posso informar a todos de uma maneira generalista. Pega quem quiser, é cosmoético, é democrático. Agora, quando eu pego uma só criatura e despejo em cima dela uma enciclopédia de experiências que ela não sabe nem do que se trata, quem que está precisando de assistência? Mudou a posição. Quem está precisando de assistência é o pseudo-assistente. Ele não entendeu nada. Não compreendeu, né? Ele não entendeu. Ele está
Você entendeu? Ele está com tanta informação que ele quer evoluir o outro e explode o micro-universo da outra pessoa. Ou implode. Porque a pessoa não aguenta aquela informação. É demais para ela. Claro, porque você quebra a empatia. Do momento que você faz isso, você faz a quebra da empatia. Com a quebra da empatia, que é eu compreendo você, empatia, empatos, que quer dizer você entrar no sofrimento, no mérito da outra pessoa. Se eu estou falando uma coisa que ela não compreende, eu quebrei a empatia porque eu não entrei no processo dela. Se eu tivesse entrado, eu teria entendido. Eu teria dado a informação só no nível que ela pode assimilar. Não sei se respondeu. Respondeu, né? Porque é importante também a gente entender que muitas vezes a gente é pseudo-assistente, né? A gente acha que tá ajudando, mas na Dando verdade... uma lição na pessoa, um esclarecimento. Na verdade, quem está precisando de mais ajuda no contexto ali é o próprio pseudo-assistente. A exemplificação, eu vejo que a autoexemplificação diária, na cara de todo mundo, todo dia e toda hora, essa coisa de repetir 1 milhão de vezes a mesma atitude positiva, ela demora, mas ela fala por si. Então, muitas vezes, a tares é o silêncio. Às vezes, o silêncio tarístico, ele é muito mais eficiente, associado ao exemplo, do que ficar tentando passar para a pessoa uma experiência que ela não tem a menor afinidade, está longe dela, ela nem está precisando ainda. Então, é muito cosmoético a gente passar a informação da próxima etapa, mas não a informação que a pessoa ainda nem alcançou. Entende? Bem, você quer perguntar? Eu gostaria de, nesse contexto, que você daí comentasse essa divisa nem sempre sutil entre assistente. Pois não, a gente vê isso pelo resultado. Tem a ver com a resposta anterior que eu estava comentando. A gente passar da conta. Quando a gente passa da conta na informação com o outro, a sensação de mal-estar, ela é imediata. Ela não demora. Ela, na hora, para o assistente. É na hora. Ele percebe na hora que ele errou a dose. É o chamado desconfiômetro. A não ser que o outro ainda tenha que te dizer que você está passando da conta. Aí é pior ainda. É quando você sobrecarrega, onera a outra pessoa com informações que ela ainda não requisitou. Há um ônus sobre aquilo. Você tirou algo da pessoa à força. É uma maturidade que está sendo extraída a fórceps, que ela não tem condição ainda de apresentar. Então você quebra o laço da empatia, como foi comentado antes, e o resultado não costuma ser bom. Então, a gente perguntava para o professor Valdo, como é que a gente vai saber se teve cosmoética? Isso lá pelas tantas, quando era todo mundo Cro-Magnon, aquele grupo Cro-Magnon que chegou, né, o Neandertal, que chegou em volta dele, para aprender conscienciologia. Vamos lá. Professor, como é que tem cosmoética? Ele fala, olha para trás, se não tiver caído ninguém. Eu toda hora eu olho para trás. Você vê que eu não parei de olhar para trás aqui toda hora. Porque eu quero saber se eu derrubei alguém na passada. No meu livro Autocura através da reconciliação, eu publiquei uma técnica que eu usei e uso até hoje. Eu consulto os amparadores da pessoa. Eu quero saber o que os amparadores daquela pessoa querem dizer a ela. E não é que eu pretendo ser o microfone deles, como eu estou usando aqui agora o microfone. É que eles é que vão me criar a oportunidade para falar com aquela pessoa do jeitinho que eles falariam. Então é muito inteligente você deixar esse trabalho para quem está interessado na evolução daquela pessoa. Você pode estar muito interessado, mas às vezes os amparadores dela estarão muito mais, e você pode errar a hora, o momento, o lugar, o objetivo, o assunto, a abordagem, a variável. Então, para ter mais segurança nisso, faça a técnica da madrugada, que também está lá no livro, técnica da madrugada. Quero muito ajudar fulano, não sei como. Não sei como abordá-lo. Qual seria a melhor abordagem para fazer a essa pessoa, do amparador dela? E vai deixando aquilo acontecer, amadurecer. De repente, do nada, como se nada tivesse acontecido, a pessoa senta do seu lado e fala, mas escuta, pensando bem, o que você tem feito a respeito de tal assunto que eu estou com essa dificuldade? Você poderia me ajudar? Você fala, epa, chegaram os amparadores. Nessa eu não vou errar. E não é aproveitar o momento para outra vez fazer aquele discurso
em cima da pessoa. Atenção, é hora para mais comedimento ainda, mais parcimônia ainda, ficar bem atento para dizer o que é o melhor, qual é a maior isenção que você puder, o mínimo possível, e vai testando e sondando o terreno para ver o efeito. Se as suas palavras forem associadas ao amparo daquela pessoa, cada palavra que você disser, aquela pessoa vai ter uma reação. E ela vai dizer para você: nossa, até parece que você me conhece tão bem. Não é porque você conheça a pessoa, você quer acertar as contas com a pessoa, acertar o passo. Mas o amparador dela sabe a melhor maneira de juntar você com aquela pessoa para fazer a reconciliação, quando é o caso. Então, não há reconciliação à base de preleção e discurso e tentar convencer a pessoa do que quer que seja. Ela pode estar a mais errada de todas. Tem que abordar o amparo da pessoa para ficar empática a ele e empática à própria pessoa, para compreender a casuística na qual você quer ajudar. Então, muitas vezes, o mais ajudado vai ser você, que está pensando que vai chegar para esclarecer e para fazer muita coisa. Nesse caminho da qualificação da assistência que a gente está caminhando, eu percebi assim, em mim duas diferenças, né? Uma, quando eu vou assistir a um aluno em sala de aula, que eu não tenho assim muita intimidade, muita proximidade com ele. E a outra coisa é assistir a pessoa que eu estou intimamente ligada, que eu tenho uma relação de amizade ou de parentesco, filho, mãe, amigo, que você vê a potencialidade da pessoa e aí vem aquela história, né, do querer assistir a qualquer preço, né? Então, como é que a gente baliza isso quando tem o emocional, né? Quando tem a intimidade envolvida? Será que na intimidade a gente não é o melhor assistente enquanto a gente está nessa relação, né? Então nós não somos o melhor assistente para aquela pessoa? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é para você ampliar um pouquinho o paradoxo da cosmoética destrutiva. Sim. Quando nós estamos com um laço afetivo muito grande com alguém, geralmente vendidos. Vendidos porque temos interesse. Vendidos porque desejamos que a pessoa melhore para que a relação com ela fique boa para você. Tudo isso entra na linha de conta que tem que desconfiar. Agora, eu vejo assim, quando uma pessoa resolve ser um agente da TARES, ela torna-se esse agente da TARES em todos os contextos. Eu também estou escrevendo um verbete que chama parapsiquismo circunscrito. Ou seja, a pessoa só usa o parapsiquismo quando está na tertúlia, na dinâmica, na sala de aula, no ECP2. Quando chega em casa, ela fica cega, muda, surda e não percebe, não percebe nada. Não percebe que o filho está assediado, não percebe que o marido está alterado, não percebe que tem que fazer a escagem. Esquece tudo e fica tudo solto. Então é aquela condição de tudo solto. Quer dizer, não dá. É a hora maior onde a gente pode agir. Eu vou contar uma casuística pessoal, não vou dizer o nome das pessoas, porque não vale a pena, mas vou contar a casuística porque ela é muito útil. Quando houve uma casuística que eu tive que atuar, que encontrei a pessoa se envolvendo com droga, eu chamei, conversei, expliquei tudo. E a pessoa me deu o seguinte feedback: eu só vou ouvir o que você está dizendo porque eu sei que você falaria a mesma coisa com qualquer pessoa. Eu, inclusive. Ou seja, tinha um laço familiar próximo e a pessoa detectou a minha isenção, porque era o meu posicionamento perante aquilo, era aquele. Eu fiz da mesma forma que eu faria com uma pessoa que eu não conheço. Exatamente a mesma conversa. Eu não fiquei preocupada na minha posição ser aquela, de eu estar numa posição hierárquica ou de sei lá o quê. Então, atuar com uma consciência perante as pessoas que convivem com você é o primeiro exercício do agente da TARES, o agente da retrocognição. Porque, senão, ele tem que reconhecer quem são os membros daquela família, por que aquelas pessoas estão ao seu redor, por que elas caíram na sua rede. Qual é a pessoa mais lúcida daquele grupo? O mais apto é você? Então, vamos fazer o papel correto desta pessoa. E é correto até o fim.
Doa a quem doer, custe o que custar, principalmente para você. Doa para quem doer em você. Custe o que custar para você, não para aquela pessoa. Então, essa postura realmente isenta, que tal usar o parapsiquismo em família? Que tal perceber que aquele anjinho que está na sua casa está sediadinho? Tinha uma senhora que trabalhava conosco lá em Brasília, ela era ela era espírita e muito dedicada, e ela falava assim na hora de ir embora: Mal, deixa eu ir agora que meus assediadorzinhos estão todos lá em casa esperando, eu tenho que fazer bolo de cenoura. Isso é de um realismo, eu não acho nem graça nisso, que eu acho uma coisa tão séria. Não, meus assediadorzinhos estão todos me esperando lá, eu tenho que fazer bolo de cenoura, senão eu não posso vir aqui. Entendeu? Então, essa visão clara de quem são as consciências que estão ao seu redor, quem é o pai, a mãe, o filho, o marido, o irmão, a tia, e você saber se movimentar dentro deste grupo, fazendo com cada um aquilo que precisa e atuando com isenção, eles percebem se você é isento. Eles percebem se você tem preferências. Eles percebem se você passa a mão na cabeça. Se você faz acordo. Tinha um rapaz lá em Uberaba que falava sempre assim, eu lembrava dele falando isso em sala de aula: Malo, comigo nesse caso não tem acordo. E nesse caso não pode ter acordo. Porque esses acordos são acumpliciamentos. Tem que ser falada a coisa clara, mas com bondade, com tranquilidade, com afeto. Você tem muito mais afeto se você é verdadeiro com a pessoa que está perto de você. O afeto dela é muito mais autêntico para com você. Porque é preciso de coragem para ser sincero. Sinceridade requer coragem. Então não é para qualquer um. É melhor fazer de conta, faz cara de paisagem, faz sorriso e tal, a família feliz. Bom, vamos, cada um faz a sua escolha. Mas eu vejo que a busca dessa técnica da isenção, vou falar de outro verbete, porque é o que eu estudo, essas coisas todas que eu estou falando é coisas que eu estudo no meu dia a dia. É a fórmula SEI, sobrepairamento, equanimidade, imperturbabilidade. Se aplicou isso, teve para direito. Se não aplicou, se está melado, se saiu poluído, chamuscado, tisnado, é porque não houve esse tipo de coisa. É o sobrepairamento, a equanimidade. A gente tem que sair feliz de um esclarecimento prestado. Duro, difícil, sincero, honesto, profundo. Feliz. Sair muito satisfeito, porque você teve uma mega oportunidade de ser franco com aquelas pessoas. Então, se ela não te entendeu agora, paciência, ela te entenderá lá na frente. É aquele que depois, na outra vida, vem e quer pelo menos segurar a sua bolsa para te ajudar. Você tem que deixar. Ele precisa. Deixa segurar a bolsa. É porque ele não soube entender na época certa. Foi entender não sei quanto tempo depois que você fez para ajudar. Então é melhor isso. Eu acho isso melhor. Não, entra aquela questão também do autoabsolutismo, né? Que você, quando você está na postura cosmoética, não adianta ninguém falar que você não vai ceder. Você está naquela postura autoabsoluta. Você sabe que você está correto e está cosmoético ali. Né? Então você mantém aquela postura independente do que te falam. Autoabsolutismo não é inflexibilidade. Autoabsolutismo é rigor consigo. Não é inflexibilidade. É uma mega flexibilidade cosmoética. A pessoa não é nem autoritária, nem inflexível com os outros, nem impõe nada a ninguém. Senão ela vai ser o absolutismo da monarquia do século XVI. Não mudou nada. Então tem que ver que esse autoabsolutismo é um rigor íntimo, que não transparece na afabilidade, no trato, no respeito, na educação, na elegância, na cortesia, no trato com as outras pessoas. Principalmente não cruzar a linha, né? Não ser intrusivo. Oi, Malo. Parabéns aí duplamente, né, pelo seu aniversário, pelo verbete. Estou aqui mega gripada, mas eu precisava vir. Pegando na fatologia, você coloca na oitava de baixo para cima, na página 13, você coloca a verbação do assistente sincero confrontada nos fracassos assistenciais relativos. É o que você acabou de dizer, então, né? Que é com essa sinceridade. Exatamente. Já achei, obrigada. A verbação do assistente sincero confrontada nos fracassos assistenciais relativos.
E antes dessa patologia, você coloca a linha assistencial nevrálgica, que seria também uma conjunção nesse fato de você já ir no ponto lá, sabe? Quando você fala sinceridade, você acaba meio que dando aquele choque térmico, né? Eu considero uma linha nevrálgica quando uma pessoa está para tomar uma decisão de destino super crítica, de foro íntimo, e que ela pergunta a sua opinião. É um perigo. É a hora nevrálgica. É a hora que você tem que consultar os amparadores da pessoa. É a hora que, às vezes, é hora de falar o mínimo, de indicar uma técnica, de sugerir. Mas e você? O que você pensa nesse caso? Faz a maêutica, né? Que você tem que devolver a condição para a pessoa pensar. Fala, escuta, mas como você se sente bem? Qual é o ponto onde você se sente bem? Como é que você vê essa questão? O papel do amparador é ampliar as opções de escolha, não é fazer a escolha. O amparador não faz a escolha, ele amplia a posição da pessoa para ela enxergar outras escolhas. Porque quando você está sob pressão, numa adversidade, numa situação crítica, se afunilam as visões, muitas vezes. E a pessoa fica em conflito por causa disso. Quando o amparador te abre a visão e fala, mas existe essa opção, tem aquela outra, quem sabe essa aqui, e ele abre aquele leque de opções, e isso tranquiliza a pessoa e ela faz a melhor escolha. Então, ele não escolhe por você, ele apenas aponta opções. Se você está ali para apontar opções, você sabe se sair muito bem da linha nevrálgica. Outros pensam que, epa, é a minha chance, me pediu a opinião, então eu vou dar, é agora que eu vou fazer a minha TARES. Me aguarde, que eu já tenho uma posição, e não só vou dar a minha escolha, como ainda vou apontar todos os erros que a pessoa tem cometido por causa disso. Vamos aproveitar e fazer uma cirurgia. É uma recim? Vamos ver o que acontece depois de resultados sobre isso. Então, nessa questão, acho que está bem claro. A averbação do assistente sincero confrontada nos fracassos assistenciais relativos. Por que eles são relativos? Se você saiu bem, e se você fez o que foi possível, você se sente tranquilo, ficou dentro do limite do assistido, é uma questão de tempo. Talvez daqui a uma década, talvez daqui a 2, talvez vidas. O que importa? Você cumpriu o seu papel naquele momento dentro das possibilidades que você tinha. Não poderia fazer melhor. Então, vamos em frente. Agora, Malo,